Então vou compartilhar aqui, pessoal, esses slides. Então, a respeito aqui, né, desse Código Penal da Vida Futura, passando então, sem mais delongas, as primeiras questões, eu coloquei elas mais, uma questão assim por slide, mas as que têm um pouco de relação entre elas, né, eu deixei as duas no mesmo slide. Então a gente pode trabalhar junto aqui, por exemplo, a 14 e a 15, né? Lucia, eu também vou te pedir para a gente alternar um pouco aqui. Eu posso fazer um slide, tu outro, ou a gente pode chamar outras pessoas também para ler e para comentar. Pode ser, eu posso ficar com essas duas primeiras, então. Tá, então pode fazer as primeiras aí. Tá, então a 14, estando a duração do castigo subordinada ao aperfeiçoamento, esse castigo seria essa expiação, né? Estando a duração do castigo subordinada ao aperfeiçoamento, o espírito que jamais melhorasse sofreria para sempre e sua pena seria eterna. Esse eterno aí seria uma coisa ilimitada, se condicionaria enquanto o espírito não estivesse mais aperfeiçoado, ele estaria na sua pena, né? Por isso que não é uma pena eterna, que não tenha fim. Então está condicionando ao melhoramento do espírito. E a 15 também fala que é semelhante. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não conseguir ver o fim de sua situação e acreditar que sofrerão para sempre. Para estes, um castigo pode parecer eterno. Exatamente isso que eu tinha falado ali. Então, o espírito que não consegue, que é inferior, né, que é um espírito imperfeito, né, nós somos todos imperfeitos, é um espírito que, no caso está falando um espírito, ele está desencarnado, e ele sabe da sua condição, ou ele não tem nem consciência da sua condição. Para ele parece aquilo que ele vai sofrer eternamente. Enquanto ele não, vamos retornar à prece, né, Marco? Enquanto ele não se der conta da sua existência, quando não elevar o seu pensamento numa prece sincera, ele vai ficar naquela eterna pena, né? Então, para ele é um castigo eterno, pode parecer eterno, mas não é, porque Deus, que a justiça, Deus é justo, né, magnânimo, ele não deixa o espírito ficar eternamente, ele faz de tudo, como um exemplo que a gente tinha dado ali da prece refratária, né, muitas vezes a pessoa faz uma prece para aquele espírito que está numa condição horrível, que está numa condição, não consegue ouvir nem os seus próprios pensamentos, e acontece que ela chega num outro local que acaba que aquele espírito consegue pelo menos enxergar o socorro. Mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma outra comentário sobre essas duas questões, aí pode falar. Ó, a Lúcia. Fala, Lúcia. É que eu lembrei do primeiro livro do André Luiz, né, Nosso Lar, quando ele está lá em desespero no mundo espiritual, né, desencarnado, a gente vê no livro e no filme que ele nunca está sozinho, né, que os bons espíritos estão ali por pedido da mãe dele, né, amparando ele, mas ele só consegue ver e receber o auxílio quando ele eleva, né, quando ele se eleva, quando ele faz essa verticalidade de se humilhar para se elevar, vamos dizer assim, né, quando ele entende que ele não é tudo aquilo que ele achava que ele era, né, e Deus é muito maior, então ele pede socorro a Deus, aí sim ele consegue, quando é a prece sincera, né, assim como disse a Lucy, ele consegue ver
os espíritos que estão ali para socorrê-lo, e assim ele é socorrido e é levado para o nosso lar, né? É bem importante a gente lembrar disso, que o desespero lá no mundo espiritual, quando a pessoa passa, né, como no caso do André Luiz, como ele saiu desse mundo como um suicida indireto, né? Então ele passou por muita dificuldade, mas essa dificuldade ela jamais vai ser eterna, ela só vai durar o tempo que levar o teu orgulho de diminuir, vamos dizer assim, e tu conseguir fazer essa verticalidade de se conectar com Deus para assim, né, conseguir receber o auxílio. Era isso. A Rafa agora quer falar. Sim, eu achei bastante interessante a 15 ali, porque fala que o espírito ele não consegue ver fim à situação, né? Que ele fica, me parece ser um apego ao sofrimento. Mas pensando nós humanos, né, encarnados nessa existência, a gente também fica por bastante tempo apegado, às vezes, a um sofrimento, pensando que a gente nunca vai conseguir ter plenitude, por exemplo. E biologicamente também tem estudos que mostram que dentro das nossas células fica armazenada como se fosse uma memória, e que sempre que a gente tem um estímulo, como se fosse não polarizando negativo ou positivo, mas que tivesse um estímulo que faz você lembrar sobre determinado fato, como se fosse um trauma, um sofrimento, tu sente tudo aquilo que tu sentia antes quando tu estava em sofrimento. Então, para ser criado uma nova biologia, tem que haver um esforço também da pessoa. Ela tem que mudar bruscamente a forma que ela vive, os hábitos, para que ela fique desapegada desse sofrimento que muitas vezes aprisiona, né? Então, era isso que eu queria contribuir hoje. Ótimo, Rafa. Ótimo. O Marco que falar. Vou passar para ti, Marco. É como se não repetir os mesmos erros, né, Rafa? Tu viu o que tu errou, fica repetindo, e aí e desencarna e repetindo os mesmos erros. Então, é uma consciência de si mesmo, né? Isso aí é daquele livro que tu falou para nós, da biologia, né? Biologia da Criança. Isso, eu tenho o livro, então eu não consegui ler, mas depois eu vou ler. Então tá, passa te, Marco. É bem interessante essa questão, né, da duração aí, né, que os espíritos, no ponto de vista deles, é como se fosse eterno, né, é como que a Rafa falou, né, essa questão de nós acharmos que, sei lá, se eu vou viver 100 anos, uma vida inteira, né, o que são 100 anos, né? 100 anos é um estalar de dedo frente à eternidade, né? O que acontece é que os espíritos inferiores, eles estão muito apegados à matéria, ao plano físico, né? Então, para eles é a vida, né? Toda a vida é isso daí. Só antes de passar para ti, Luz, eu só vou comentar aqui uma questão. Eu estava pegando o Livro dos Espíritos aqui, que tem uma questão que ela está exatamente relacionada a esse ponto, que é a questão 1006, que Kardec pergunta se a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna. E os espíritos respondem, sem dúvida, se for eternamente mal, quer dizer, se não deva jamais se arrepender, nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Né? Ou seja, tipo, se for sempre mal, vai sofrer sempre, as penas vão ser eternas. Mas daí eles completam, né? Isso aqui é uma resposta de São Luís. Mas Deus jamais, mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo segundo sua vontade. Né? Então aqui entra de novo a vontade, né? Como a Luzi comentou ali, né? Fazer a prece, se resignar, né? se abaixar a cabeça, né? e pedir ajuda. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como a crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem, cedo ou tarde.
pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Então, é uma questão bem relacionada a isso daí. Pode comentar, Lúcia. Não, que eu lembrei, assim, que se a gente for parar para pensar, toda a questão do nosso sofrimento, tanto aqui, né, como a Rafa falou, como no plano espiritual, tudo se resume ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, né? Então, quando a gente se liberta verdadeiramente desse orgulho, né, de pensar só em mim, né, no meu próprio umbigo, e esse egoísmo que a gente carrega ainda dentro de si, de se achar, o orgulho e o egoísmo, de se achar maior que o outro, de achar que está certo em tudo, de achar que nada que tu faz é errado, tudo que tu faz está perfeito e tudo que o outro faz não está. Quando a gente se liberta de tudo isso, a gente se liberta de um fardo muito pesado, né? E é aí que os bons espíritos entram para nos auxiliar. É a humildade que o Marco acabou de falar. É a gente se resignar e pensar o que eu sou diante de Deus, né? Eu, como diz o Chico, sou um grão de areia, uma lesma, né? Mas ele dizia, né? Eu sou uma lesma, mas uma lesma que anda, que vai para frente, né? Então, quando a gente se vê que, eu estou vivendo 100 anos, como o Marcos disse, mas o que é 100 anos diante da eternidade, né? Que eu aproveite esses 100 anos tentando me melhorar, não tentando melhorar o outro, né? Porque às vezes o nosso orgulho é tão grande que a gente só vê o defeito do outro, a falha do outro, e quando a gente coloca para dentro da gente que a gente tem que se libertar desse orgulho, desse egoísmo, aí sim a gente consegue verticalizar e sair dessa roda de sofrimento e de angústias, né? Era isso. Ótimo, Luzi. Luzi, nem muta o teu microfone, que eu vou te pedir para ler o próximo item e comentar para nós. Tá. O arrependimento é o primeiro passo para o progresso, mas não o suficiente. É preciso ainda expiar e reparar os erros. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de um erro e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, o que dá esperança, e para preparar os caminhos para a reabilitação. Mas a reparação só pode anular os efeitos, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, quando a gente erra, né, não adianta a gente, eu errei e esquecer aquele erro, não. Quando eu erro e há aquele processo do arrependimento, nós que estamos estudando a doutrina hoje, quando a gente pratica um erro mínimo, a gente já, né, vamos dizer, a campainha, né, da nossa consciência já começa a tocar. Quando a gente vê que essa campainha tocou, a gente tem que fazer o quê? Se arrepender daquele erro e reparar aquele erro que a gente cometeu o mais breve possível, né? Então, se esse erro foi cometido hoje ou se veio do passado e está inconsciente na nossa mente e Deus vai nos colocar a oportunidade de resgatar esse erro, né? De reparar esse erro que a gente cometeu, né? Então, mas isso é um processo que é o arrependimento, a expiação, para sim acontecer a reparação. Então, é tudo vamos dizer, é tudo uma evolução, né?
vem um, depois vem o outro, depois vem o outro. A gente não pode pular etapas, né? Então, quando uma pessoa pratica um ato errado e não tem nem o arrependimento, como é que ela vai expiar esse ato? Ela pode até expiar, porque a dor, ela vem, mas quando a dor vier, ela vai trazer o arrependimento, né? Então é bem interessante a gente pensar que mesmo aquelas pessoas que hoje estão cometendo atos impensados e não estão pensando na consequência desse ato, a dor vai vir. E a dor vai acordar essa pessoa. Aí ela vai se arrepender e aí ela vai querer reparar esse erro. Mais ou menos isso, Marcos. Não sei se quer comentar mais alguma coisa. Perfeito, Lucy. Eu achei muito interessante nesse item, né, que Kardec comenta o seguinte: mas a reparação só pode anular os efeitos destruindo a causa, né? Então esse item aqui, pelo que eu vi de outros estudos a respeito do Código Penal da Vida Futura, ele é dos principais que o pessoal ressalta, né? Que traz essa sequência: arrependimento, né? Ou seja, primeiro eu tenho que me arrepender, expiação, né? Eu tenho que pagar pelo mal que eu fiz, e reparação, né? Ou seja, não basta eu expiar, né? Eu tenho que reparar, né? Então vamos colocar um exemplo prático. Eu tive um inimigo numa existência passada, né? A gente era muito, vamos dizer, eu acabei matando ele, assassinei ele numa existência passada. Daí a gente vem numa próxima existência, ele vem como meu irmão, por exemplo, e ele traz com ele essa dor, né? Então ele me trata muito mal, né? E eu vamos dizer, eu me preparei no plano espiritual para suportar vamos dizer, esse desejo de vingança dele, e eu acabo espiando, né? Eu espio, eu aguento com resignação, mas vamos dizer, eu simplesmente aguento. Mas o verdadeiro motivo da gente ter vindo junto é que a gente aprendesse a se amar, né, como irmãos. Então, eu me arrependi, eu expiei, mas eu não consigo amar ele ainda, né? Então, só quando chegar nesse ponto, né, dessa reparação, de eu conseguir me entregar realmente para ele, que eu vou conseguir limpar aquela falta cometida, né? Então é interessante esses três pontos, né? Isso aí, Marco. Ali na resposta fala, né, que o arrependimento é o primeiro passo, suaviza as dores da expiação. Se eu estou realmente arrependido, né, eu vou cumprir com mais suavidade a minha dor, né, a minha expiação, e me dá esperança para reabilitar, ou seja, para me reparar, né, meu amigo esse, né, para quem eu fiz o mal, agora eu tenho que fazer o bem. É muito, muito interessante essa questão aí, esse item 16. Pode comentar, Luzia. É bem interessante o que estava comentando, Marcos, que assim, ó, tem uma historinha do Chico que conta, né, várias pessoas já contaram, que uma pessoa quando casa com alguém, né, casou, tem aquela parte da paixão, né, então a paixão é fascinante, né, mas quando tu conhece verdadeiramente, aí sim, muitas vezes aquele é um inimigo teu do passado e aí vai aflorar tudo isso que o Marcos estava falando, né, e se tu passa por esse processo, tem muita gente que diz assim, eu não vou me separar, eu vou aturar ele até o fim, né? Tem muita gente que diz isso, né? Mas aí é o que o Marcos estava dizendo, tu não reparou, né? Porque tu não aprendeu a amar. Então tu vai voltar de novo várias e várias vezes até aprender a amar, né? E é esse o ponto, né? Nós viemos à Terra para aprender a amar, né? A amar verdadeiramente, né?
E é aí o ponto principal que a gente esquece muitas vezes, que a gente tem que aprender a amar, principalmente aqueles que estão do nosso lado, né? No nosso lar, na nossa própria casa. Não amar verdadeiramente, não aturar apenas, né? Bem interessante o que você falou. Isso aí. Vamos passar para o próximo. Eu vou convidar a Rafa para ler e comentar inicialmente para nós. Pode ser, Rafa? Pode ser, sim. Aí, uma bem longa para ti. É a 16? Ah, 17 agora. Aí. Não, 17. 17. O arrependimento pode acontecer em qualquer parte e tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por um período mais longo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, consequência dos erros cometidos, e até que todos os sinais desses erros sejam apagados, na vida presente ou após a morte, na vida espiritual ou ainda em uma nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem a quem se faz o mal. Aquele que não repara seus desvios nesta vida, por impotência ou má vontade, reencontrará na próxima existência as mesmas pessoas que prejudicou e nas condições escolhidas por ele mesmo para reparar-lhes os aborrecimentos e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha causado. Nem todas as faltas trazem um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se completa por atos como fazendo o que se deixou de fazer, completando os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões em que se falhou, fazendo bem a quem se fez mal, isso é, sendo humilde quem foi orgulhoso, doce quem foi duro, caridoso quem foi egoísta, benevolente quem foi maldoso, trabalhador quem foi preguiçoso, útil quem foi inútil, moderado quem foi devasso, dar bons exemplos quem serviu de mau exemplo. Assim é que o espírito progride, aproveitando o seu passado. Nessa questão, ele é bem complexa, essa questão eu achei, mas percebe-se que o espírito, ele precisa reconhecer os erros que ele cometeu. Mas esse reconhecer, ele é como se fosse uma mudança de atitude, porque é como se um espírito que ele fica cansado assim de sofrer, mas ele também, a partir desse sofrimento e dessa consciência desse sofrimento, de tudo que ele sofreu, é que ele vai ter uma nova postura sobre o mundo, perante o mundo. Por exemplo, esse espírito pode ser que tenha tido em uma outra existência uma rivalidade muito forte com o irmão. E nessa existência, eles têm que acertar essa pendência. E esse espírito vai sofrer por bastante tempo, por muitos anos, até que ele se aproxime. Por exemplo, essa pessoa pode ser que ela esteja afastada, que ela seja descrente, sem buscar alguma prática espiritual que fortaleça ela. Nessa existência, essa pessoa precisa se aproximar da espiritualidade, porque é a espiritualidade que vai auxiliar ela nesse momento. E claro, por exemplo, se esse homem, ele tem família, a família também vai participar dessa provação, mas é nessa provação que eles vão se desenvolver e vão compreender, ter consciência daquilo que ocorreu. E claro, eu estou falando de um caso que eu vivenciei, e eu estou falando do meu pai, né? O meu pai foi um grande exemplo dessa pessoa que eu estou falando, e foi a partir ele era um homem muito descrente, e nessa existência ele conseguiu se aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo nós, como os filhos, nós também nos desenvolvemos nessa provação que ele vivenciou. Então eu acho que o arrependimento
faz com que a pessoa ela cresça, com que ela evolua, com que ela tenha uma visão muito diferente da vida. Eu acho que é isso. Perfeito, obrigado, Rafa. Que bom que esse arrependimento ainda nessa vida atual, né? É importante esse arrependimento se dar conta e refazer já nessa vida, para não deixar nada para fazer, para um novo plano. Se puder, como a Rafa deu um exemplo, se a gente conseguir já detectar nessa vida, fica tudo mais fácil. É bem o que diz o começo aqui, né? O arrependimento pode acontecer em qualquer parte e tempo, né? Quanto antes, melhor. E a frase assim que eu considero assim chave nesse texto é a respeito da reparação, né? A gente viu que tem três pontos, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. E daí aqui Kardec coloca: a reparação consiste em fazer o bem a quem se fez o mal, né? Então, por exemplo, assim, uma expiação não é simplesmente eu sofrer aquilo que eu fiz sofrer, né? É mais do que isso, né? É eu fazer o bem, então, para quem eu fiz o mal, né? E essas questões, pessoal, muitas vezes, por exemplo, assim, ela está relacionada muito relacionada à relação entre espíritos, né? E é interessante a gente ver uma dessas dúvidas que o André Luiz me tirou nos livros dele. É o seguinte: às vezes, imaginem assim que uma pessoa fez muito mal para outra, tá? Só que essa pessoa que sofreu esse mal já era uma pessoa mais evoluída espiritualmente, e ela não vai querer vingança. Ela sabe que aquele irmão que fez aquele mal, né, fez mais por ignorância do que por maldade. Então, numa próxima existência, a expiação daquele espírito não precisa ser necessariamente com aquele que ele causou o mal antes, né? Um espírito mais evoluído não vai vir numa próxima existência para fazer o mal, para cumprir a lei da expiação, né? Não é isso aí. Ele vai acabar passando a expiação com um outro espírito que está naquele padrão que ele precisa passar, né? Só que só a partir do momento que ele sofrer vamos dizer, esse mal e souber compreender aquele que está fazendo mal para ele, perdoar, né, e chegar a amar, né, como Jesus disse, né, a amar os vossos inimigos, só a partir daí ele conseguiu reparar então aquele mal que ele fez, tá? Pode comentar, Luci. O que eu ia comentar é que, para ter o arrependimento, a gente precisa se sentir culpado, né? Eu tinha anotado também aqui que a culpa é quando a gente foge do nosso dever, né? E aí a gente se precipita num sentimento de culpa, e aí tu pode viver com essa culpa sempre, ou pode se arrepender. Então, é só isso. Eu acho que a culpa tem, nos próximos itens aqui, a gente tem alguns itens sobre a culpa também. Quero ver aqui se a Nádia consegue abrir aí o microfone e ler para nós a próxima. A 18. Eu consigo sim, a gente só tá num enjambre aqui que eu tô passando pra televisão, que a gente tá assistindo todos juntos aqui em Canudos com os meus pais e com a avó. Vocês conseguem me ouvir? Aham, estamos escutando bem. Pode fazer um jogral então aí para comentar. Então tá. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, onde encontrariam a harmonia. Ficariam em mundos inferiores, em que expiam seus erros pelas adversidades da vida e se purificam de suas imperfeições, até que mereçam encarnar em mundos mais avançados, moral e fisicamente. Se é possível conceber um lugar delimitado de castigo, é nesses mundos de expiação
porque é onde abundam espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que lhes permitirá reparar o mal que fizeram e ajudará no progresso. Também, como todas as outras questões, né, é um assunto bem complexo, mas a gente imagina que enquanto estamos aqui é para evoluir, para posteriormente a gente poder habitar os mundos mais felizes, como diz ali, né? Em condições melhor após, né, a nossa evolução. É uma questão que a gente tem que se dar conta, né? A gente lê isso aqui, né? E daí a gente vai imaginar lá aqueles filmes de outros mundos, né? Aqueles mundos cheios de fogo, assim, achando que aquilo lá é que está sendo comentado aqui, né? Um lugar de castigo, né? Mas só para lembrar, né, que nós estamos num lugar desses, né? A Terra é um mundo de provas e expiações, né? Então, se a gente analisar tudo o que acontece em volta de nós, né, a reação das pessoas, a gente está em plenos ano 2020 e a gente ainda está enfrentando problemas de racismo, né? O que é isso? O que essas pessoas têm na cabeça, né? Mas é justamente o que faz a Terra um mundo de provas e expiações, são os espíritos que aqui estão encarnados, não é? E muitas vezes a expiação, né, vamos supor assim, uma expiação de uma pessoa que esteja enfrentando uma questão de racismo, por exemplo, né, para usar um tema bem atual, ela está expiando algo que ela fez numa existência anterior, não é? Ou seja, a gente está falando aí de existências não muito longe, não muito tempo atrás, nós ainda tínhamos escravidão e senhores de engenho, não é? E gente que explorava a questão racial também, né? Então agora, para espiar, essas pessoas precisam estar no mundo que exista pessoas racistas, né? Para que então eles possam espiar aquele mal que eles fizeram em outras existências, né? Claro que eu não estou generalizando aqui, tá, pessoal? Só estou usando um pequeno exemplo, né, de por que esses lugares, né, esses lugares de provas e expiações, eles são, vamos dizer, uma parada temporária, né, até que a gente consiga se limpar, né, de toda aquela sujeira que a gente carrega, né, e essa limpeza por meio da expiação do mal que a gente fez e da reparação, né. A reparação aí, ela consiste na limpeza total, no caso dessas faltas, né, até que a gente consiga uma evolução tal que a gente não precise mais encarnar no mundo de provas e expiações, não é? Ou, mais no caso específico da Terra, né, a gente sabe que a gente está passando por um período de transição planetária, né? Ah, Marco, mas até quando vai essa transição planetária? Não me pergunte, né? Pergunte para quem está lá em cima. Eu não. Mas se a gente está passando por esse período, que a gente não vá para mundos mais felizes, mas pelo menos que a gente se conserve nesse, né? Que a gente não seja aí, vamos dizer, rebaixado, né? Para continuar passando por tudo isso que a gente está passando no nosso orbe, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Uma coisa interessante que me marcou, que o Éder sempre comenta bastante nos estudos, é que a gente está evoluindo porque quando que a gente presencia uma cena, como tu comentou ali, de racismo, como isso que aconteceu, que teve bastante repercussão também no mercado Carrefour de novo, né? Daquela pessoa que foi espancada até a morte, né? Isso é uma coisa que deixa todo mundo indignado, né? As pessoas não conseguem aceitar isso
com a mesma naturalidade que acontecia há um tempo atrás, quando os escravos eram aceitados, né, por não terem cumprido direito ao serviço. Também só um exemplo de que a gente está, né, estamos caminhando por um caminho melhor. E não vamos muito longe, tá? Porque eu me criei num período, numa sociedade, numa cultura mesmo familiar, não é? Eu estou falando aí dos anos 80, talvez, que o racismo era uma coisa normal, né? Era uma coisa que dentro de casa a gente escutava, né? E é interessante, é muito interessante que hoje em dia é uma coisa que nos causa... Eu não sei, eu não consigo nem explicar a sensação que nos causa, né? Mas é interessante que num período aí de 30 anos, né, de 3 décadas, se mudou tanto a sociedade dessa forma, né? Então é bem isso aí que tu comentou mesmo. Mas eu não quis ir tão longe lá para a época da escravidão, né? Mas eu estou falando da minha infância, minha adolescência, era assim a cultura, né? Lucy, pode comentar. E eu também vou concordar contigo, Marco. Há 30 anos atrás, eu já posso falar, 30 e logo ali, lá na cidade onde eu morava, tinha clube, né, onde não entrava negro. Uns 30 e poucos, 35 que seja, uns 35, vamos dizer, não entrava. Não tinha negro sócio, se ele queria entrar, não deixava entrar. Eu presenciei isso. E lá também tem um CTG, e foi criado um CTG exclusivo para negros, entendeu? Porque não dava para entrar no CTG de branco. Hoje já as coisas, 35 anos depois, as coisas melhoraram bastante. Hoje não tem mais isso, mas há 35 anos atrás tinha, era branco, CTG de branco, CTG de preto. E só para lembrar, antes de passar a palavra para ti, Luz, a gente está notando essa mudança na sociedade, né? Coisas que eram normais, que agora nos causam asco, né? Lembrar que num mundo regenerado não é um mundo perfeito, não é um mundo ditoso, né? A definição é que o bem ele sobrepõe ao mal, né? Não quer dizer que não haverão maus, né? Que é justamente isso que a gente tá passando, né? Talvez antigamente a grande maioria era o mal, né? E a gente está vendo uma mudança na sociedade. Daqui a pouco, se alguém cometer um ato desses, vai ser uma coisa, tipo assim, ninguém poderia imaginar que alguém pudesse ter um ato desse tipo, né? Que é justamente quando a gente conseguir chegar num mundo regenerado, né? Pode falar, Luzi. Depois eu vou comentar ali, a Cláudia deixou uma questão no chat também, mas como está agora tudo relacionado a essa questão, primeiro a Luzi comenta daí. Não, é só que eu lembrei que vocês estão falando, né, que essa questão do racismo, ela não faz muito tempo que a gente começou a, vamos dizer, abrir os olhos para isso, né? A mãe que conta que o meu pai não era negro, mas ele era moreno, né? Um moreno claro, mas era moreno. Então, o meu avô, o pai da minha mãe, era totalmente racista, porque eles vinham da família de alemão, né? Então, eles não queriam de jeito nenhum que um negro, ou pelo menos uma pessoa de pele um pouco mais escura, entrasse na família, né? E uma coisa bem interessante que ela conta é que ela conta que se quando ela casou com meu pai, o pai dela ainda fosse vivo, ela não teria casado, porque ele não teria deixado ela casar de maneira alguma. E isso faz o quê? 50 e poucos anos atrás, né? E hoje em dia as pessoas já não pensam mais dessa forma, assim, né, tão agressiva, de até mexer vamos dizer, no sentimento dos teus filhos, porque tu não quer que os teus filhos casem com uma pessoa que é um pouco mais escura, né? Bem interessante, não, que eu lembrei desse exemplo só. É impressionante, né?
vamos comentar aqui a questão que a Cláudia deixou ali. Eu sei que ela deixa no chat porque o Zé não fornece um computadorzinho com microfone para a Cláudia, né? Mas ela faz uma pergunta, né? Se um espírito pode desencarnar tendo errado muito na vida corpórea e se negar a aceitar que errou, né? Isso aí é extremamente comum, Cláudia. Isso aí e achar que o que fez foi normal e não querer reparar. Daí como fica? Bom, pelo que a gente tem de conhecimento, né, que pode compartilhar, ele fica sofrendo, Cláudia. Ele fica, se tu acaba desencarnando, né, numa situação dessas, tendo feito o mal e não reconhecendo, a expiação, né, o sofrimento, ele é proporcional ao começo do teu arrependimento, né? Enquanto tu não começa a te arrepender, tu vai acabar expiando, e assim a gente tem exemplos de umbral, né? Vamos dizer, aquele umbral que parece, quando a gente fala, parece que é um mundo à parte, né? Um mundo de sofrimento. Na verdade, tudo é criado pela própria vibração daquele espírito, né? E o conjunto de vários espíritos com a mesma dor, vamos assim dizer, acaba formando esses locais de sofrimento, né, para esses espíritos que estão nessa condição, né? E vamos mais adiante aqui. Vamos supor que esse espírito que tu comentou na questão, ele se nega totalmente, né? Não, eu não errei e tudo mais. E a gente está passando por um processo de transição de mundo, né? Ele vai acabar sendo, vamos dizer, passar para mundos inferiores, né? Porque ele não vai poder acompanhar a Terra, né? A vibração, mas se a vibração da pessoa é boa, ela acha que não errou, ela vai acabar, Cláudia, se ela tem vamos dizer, uma vibração boa, mas ela tem essa... A gente tem dois problemas: ou a gente tem maldade ou tem ignorância, né? A ignorância chega a um ponto do nosso livre-arbítrio que a gente não pode mais alegar ignorância, não é? Então a lei de provas e expiações é que ela vai acabar passando, vamos dizer, por situações iguais ao que ela fez passar, para ela sentir na pele que o que ela fez está errado. Eu acho que mais ou menos assim a gente consegue... claro que a gente não tem a mínima, vamos dizer, noção de toda a justiça que os espíritos superiores e que coordenam essas questões, eles têm para definir esse tipo de situação, né? Mas se a gente colocar no nosso pequeno conhecimento, né, eu imagino que seja dessa forma. Não sei se tu concorda, se conseguiu entender, ou se mais alguém quer comentar também. Oi, pode comentar, Lucinha. Então, nesse caso, eu acho que ele vai permanecer no erro, né? Ele não se dá conta, não tem sentimento de culpa, nem nada, não se arrepende, né? É que nem um preso que está numa cadeia, ele tem que cumprir ainda mais 1 ou 2 anos, ele está ali esperando aqueles 2 anos, né, para ir para a rua. Só que ele sabe que quando ele vai para a rua, no caso vai encarnar, né, quando ele for para a rua, ele vai cometer os mesmos erros, porque se ele não se juntar de novo com os amigos dele, né, no mal, ele vai ficar sem proteção. Então, ele vai voltar ao mal. Isso é um exemplo que eu assisti, de um preso falando: eu vou sair daqui,
e eu vou voltar para a rua, só que vou ter que voltar para os meus companheiros e fazer serviços administrativos. Ainda disse, eu não vou pegar pesado, eu vou lá, eu que imagino que serviço administrativo seja esse, né? Ele não vai se envolver diretamente no crime para não voltar para a cadeia, mas ele vai ajudar o crime, né? Então, ele não se arrependeu ainda, ele não sabe das condições dele, né? E ele, é isso, é mais ou menos, acho que parecido com isso, o cara que volta para o crime, volta ali e vai fazer serviço administrativo. Luzi, quer comentar também? Só um comentário rapidinho, exatamente nessa linha de pensamento da Lucy, eu lembrei de um dos livros do André Luiz, né, que conta, né, que quando aquela pessoa tá ali no, vamos dizer, no umbral, né, então ela não se arrepende, ela tá ali, mas ela acha que não errou, ela, como a Cláudia tá falando, né, ela não se arrepende. Vai acabar que, pela misericórdia de Deus, ela vai receber uma oportunidade de reencarnação, né? Então vai ser aquela reencarnação compulsória que ela nem vai, né? Vai haver o processo de retirada dele ali, daquele umbral, levar para um lugar onde ele possa se restabelecer um pouco ali para ter uma estrutura para poder fazer o processo da reencarnação. E ele vai chegar aqui e ele que vai decidir, de novo, como a Lucy falou, né? Ele vai sair da cadeia, vamos dizer, vai passar por um processo de liberdade provisória, vamos dizer assim, e ele vai decidir, né, se ele vai seguir pelo caminho do bem ou do mal. Provavelmente vai seguir pelo caminho do mal. Mas a gente tem que pensar também que esse espírito, ele pode chegar a um ponto de cansar de tanta maldade, né? E quando ele cansar daquela maldade, muitas vezes através da dor, né, e da dificuldade, aí sim ele pode acordar mesmo sendo uma reencarnação compulsória, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo que vem de reencarnação compulsória não vai ter chance de se melhorar, né? E muitas vezes tem, né? Tem muitos casos de espíritos que vêm compulsoriamente, chega aqui, cansa de tanta maldade e começa a passar por um processo expiatório tão grande, de tanta dificuldade, que acorda para a vida, né? Vê que não veio para cá se banhar em água de rosas e veio passar por um processo de depuramento, de se melhorar, né? Foi isso que me veio. Eu me veio na cabeça também, Claudinha, o livro Libertação, né? A gente já trabalhou ele algumas vezes aqui, onde tem vamos dizer, um local no umbral, né? Que ele ele é dirigido por espíritos que estão encarregados lá de, vamos dizer, de castigar os outros, né? E eles estão convencidos que o papel deles é esse, e que eles estão fazendo um serviço de justiça, né? E inclusive o Gregório, né, que ele foi o Papa Gregório, né, lá na época da Inquisição, ele está há 700 anos ali fazendo a mesma coisa, né? Até como que tem sido comentado, né, que a Lucy comentou também, ele cansa, né, de tanta maldade através da intervenção da que seria a mãe espiritual dele, né, vem e daí mostra, daí ele se dá conta de todo o erro que cometeu, né, e daí ele começa arrependimento, né, e daí o livro termina, mas depois do arrependimento vai vir a expiação e a reparação, né. Mas é justamente isso daí. Claro, existem muitos espíritos que não aceitam, né, que estão errados, mas a gente tem que imaginar o seguinte, né, o sistema de justiça divino, né, ele é de Deus, ele não é dos homens, né, então esse sistema é perfeito, ele não é falível como o nosso, né. Pode comentar, Lucy. Acho que a gente já está no final, acho que não vai dar tempo da 20ª, não é, Marco? Acho que não, é. E como tu estava falando do Gregório, ele tem relação com a 20ª, mas aí, como tu falou, eu resolvi dar
puxar ela para a gente finalizar? Eu só queria vamos finalizar que eu vou... Como o Gregório, dirigia uma chamada de Cidade Estranha, né, que é a Cidade do Mal. E aí, várias coisas, aí não dá para contar o livro, mas é muito interessante, o livro Libertação. Aí quando chegou um ponto lá que a Matilde, que era o espírito mais elevado daquela turma, que estava ali resolvendo aqueles problemas, a Matilde, e o Gregório chegou com toda a raiva dele para resolver o problema, porque ela era companheira dele, a Matilde, ela foi mãe dele por muitos e muitos e muitos anos. Então, olha o que ela disse para ele, dizendo para ele, mas ainda como ela não tinha se revelado, era uma luz que estava falando para ele, lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes. Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Esqueceste as cruzes de pedra que nos ouviam as orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens, cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa putrescível. Afogastes ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdestes a visão dos horizontes divinos, e assim por diante. Ela foi dizendo tudo o que ele tinha feito, né? Aí, como pudeste esquecer por alguns dias a autoridade efêmera da terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Então, esses dois espíritos vinham há milênios juntos. Esse livro foi em 47, e então, desde a época do Cristo, como foste esquecer, né, do Cristo angustiado na cruz? E aí ele diz, não creio, tá furioso, né? E aí ela conseguiu, então, ela disse para ele queria brigar, ele queria a espada, tarará, e ela disse, eu não tenho outra espada senão a do amor com que sempre te amei. Aí para ele, daí se resolve que ela se materializa lá no mundo espiritual, né? A materialização é diferente, é mais, né, menos densa. Daí ele reconheceu a mãe amorosa que eles foram de todos esses séculos e séculos e séculos, amém, né? Então, ele ficou naquele impasse ali, ele clareou as ideias dele. Então, ele foi levado para um planejamento muito especial, porque uma pessoa que passou milênios no mal, né, tem que ter uma preparação, né, tem que ter uns planejamentos muito bem feitos e muito bem acompanhados. Deve ter sido pela própria Matilde, a mãe dele. Então, em 47, não sei se essa pessoa, né, se Gregório está aqui conosco, nesse mundo, né, creio que pode já ter vindo várias vezes, né, uma vez estar conosco, ombreando essa encarnação conosco. Então é isso, Deus, a prova do perdão maior é uma reencarnação que Deus nos dá para a gente poder reparar esses erros cometidos no nosso passado e no nosso presente. Era isso, Marco. Perfeito, Luci. Eu puxei aqui a 20 que tu tinha comentado, né? Eu não sei se a gente já encerra e... Eu achei bem interessante o estudo da... Pelo menos ler essa 20, né? Pode ser. Pode ler, tu que pediu ela, então pode ler. A 20, então. Deus jamais abandona os espíritos, independente do grau de inferioridade e de perversidade. Neste caso que nós falamos agora. Todos têm um anjo da guarda que os vela. Neste caso era a mãe dele. Acompanha os movimentos da alma e se esforça por inspirar-lhes bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar o mal que tenham praticado. Entretanto, o guia protetor frequentemente age de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão.
O espírito deve progredir por sua própria vontade, e não por imposição de quem quer que seja. Age bem ou mal em função do seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente empurrado para um ou outro lado. Se pratica o mal, sofre as consequências pelo tempo em que permanecer no mau caminho, e sentirá logo os efeitos de um único passo que dê em direção ao bem. Então, essa questão a gente pode deixar para a segunda que vem, né, Marco? Comentar ela, dar os exemplos e tal. Acho que sim, eu acho que está bem interessante essa questão de cada um colocar seu ponto de vista também, né? Ajuda a ficar mais dinâmico o estudo, né? Acho que podemos ir para o encerramento, né, Lúcia? Podemos sim. Podemos fazer o encerramento já sabendo que é a mesma dinâmica da semana que vem. Muito interessante, são 33 os códigos, muito interessante, muito bom, a gente responde bastante dúvida que a gente tenha, né? Acho que todos vocês já gostaram dessa nossa dinâmica, eu acho que ficou muito bom também. Então, a gente pode fazer um encerramento, pedir para alguém fazer a prece final. Quem que gostaria? A Nádia, pode pedir para alguém aí, Nádia, fazer a prece? Alguém da tua casa?